Fala meus amigos, fala meus nobres, bem-vindo ao canal da X7. Mais uma vez na estrada, Anderson. E é isso aí, vamos embora. Agora estamos indo a Florianópolis, a Ilha da Magia, buscar uma Mercedes. É isso aí mesmo. E olha só, hoje no vídeo de hoje a gente vai trazer aí 5 dicas para você que quer comprar o seu carro, não quer perder dinheiro, e não quer perder dinheiro. E a modalidade? E a gente está na modalidade caçadores de carro. Estamos na modalidade X-Hunters aqui da X7. E para você que quer comprar o seu carro e não quer perder dinheiro, não quer se incomodar, então só entrar em contato com a gente, tá? Vamos para o vídeo. Bora, né, Isaac? 5 dicas para você não perder dinheiro na hora de comprar o seu carro. E vamos com a primeira dica. A primeira dica nós vamos falar de cautelar. É uma dica muito essencial. Com certeza, né, Isaac? Anderson? Laudo cautelar. Um laudo cautelar. Também verifica a empresa que você vai fazer esse laudo cautelar. Também isso é muito importante, tá? Mas não compre um veículo sem fazer o laudo cautelar, principalmente se você não tem experiência nos detalhes técnicos. Ver um carro, se já foi repintado, se já foi batido, se já foi... isso conta muito. Então, Isaac, eu não tenho experiência, não sei, não entendo muito disso. Então, meu amigo, vai nessa dica, uma dica de ouro. Paga lá, se possível, R$600, faz a cautelar. E detalhe, né, Isaac? O pessoal pensa assim, poxa, mas é caro, 650, 700 reais uma cautelar, mas sai mais barato do que a dor de cabeça. A gente até estava contando aqui um exemplo de um vídeo que a gente estava vendo no YouTube. O cara cortou uma Hilux a 1.5 e emendou uma 2022 com 40 mil quilômetros. É isso aí mesmo. Se ele tivesse feito uma cautelar, né, Isaac? Estaria livre do problema. A cautelar estaria livre do problema. E aí tem um outro caso, Anderson, que até aconteceu com um amigo meu. Ele estava comprando uma iX35, o carro não tinha sinistro, não tinha leilão, porém a iX35 tinha teto solar. E aí ele foi fazer cautelar e aí viram que a iX35, quando saiu 0 km, ela não veio com teto solar. Uau. E aí, como essa iX35 foi batida, ela deu PT, eles cortaram o teto e já aproveitaram o teto, colocaram um teto solar na X35. Só apareceu por conta da cautelar. Essa é a importância, né, Isaac? Essa é a importância. Então, meu amigo, não quer ter dor de cabeça e não quer perder dinheiro, vai de cautelar. Faz uma cautelar. Essa é a primeira dica, Essa é a primeira dica. Agora vamos para a segunda dica. Essa aqui é uma segunda dica muito valiosa, Anderson. É o seguinte, você vai comprar o carro. Chega lá, olhou o carro, fez a cautelar, tá tudo certinho, tá? Me passa a conta do proprietário do carro, do nome da pessoa que está aqui no documento. Esse carro tá no nome do Anderson Barbosa, tá? Me passa a conta do Anderson Barbosa que eu vou fazer o depósito para o Anderson Barbosa. Não faça depósito ou Pix ou transferência para a conta de terceiros, pessoal. Isso é muito importante. Não faça isso, por favor. Tem muita gente caindo em golpe, tem muita gente perdendo muito dinheiro, tá? Por conta que está transferindo desse detalhe aí, transferindo, fazendo transferência, fazendo Pix, pagando o carro em conta de terceiro, e é depois que a pessoa compra o carro, não tem mais o que fazer, porque daí vai descobrir que esse cara não é dono do carro. Enfim, perde dinheiro, né, Isaac? Perde dinheiro. Talvez ali na emoção da compra, aquela coisa toda, esquece esse mínimo detalhe. Esse mínimo detalhe, acaba faz fazendo diferença, né? Essa toda a diferença, e tem gente perdendo muito dinheiro, muito dinheiro. Então fica bem atento a isso. Isso aí é uma dica muito valiosa. Eu falo isso por experiência, já passei por isso. Quanto tempo, Isaac? Quanto tempo de experiência de loja aí? 15 anos no ramo automotivo. 15 anos no ramo automotivo. Eu comprei um veículo, o nome da mulher era Cristiane, o recibo estava no nome dela, e aí ela me pediu, quando eu fui pagar, eu fiz a cautelar do carro, foi aprovada a cautelar, estava tudo certo. Que coisa. E o problema foi o seguinte: fui no cartório reconhecer firma do recibo, ela reconheceu firma do recibo, também foi um erro do cartório isso, tá?
Lógico, depois a gente tomou as providências cabíveis ali, mas a dor de cabeça, o estresse. E depois que eu comprei, o carro passou na cautelar, a gente foi no cartório, reconhecemos firma, tudo. E quando foi para fazer o pagamento, ela pediu para colocar o dinheiro na conta do esposo dela. Que jogada, né, Isaac? E aí, no dia seguinte, quando eu fui fazer a transferência, entrou um comunicado de furto no carro. Era uma quadrilha, estavam todos juntos. E aí, até resolver tudo, meu amigo, pensa na incomodação. Dica preciosa, hein? Essa é uma dica muito preciosa, tá? E vamos aí para a terceira dica, Anderson. Bora lá. Vamos lá, olha só. Para você que está vendo um anúncio patrocinado de uma loja, o carro é bonito, eles te dão atenção no WhatsApp, o pessoal é legal, é bacana, passa todas as informações, passa foto do carro, passa né, foto, passa tudo, e aí te pede um sinal de negócio para você garantir o carro. E aí, o que faz nessa situação, Isaac? E aí o pessoal que te pede esse sinal de negócio também passa a conta que não é da loja. Meu amigo, não faça sinal, tá? Não faça sinal nenhum se a conta não for da loja que você está comprando. Olha bem, toma bastante cuidado, né? Antes de tudo, lógico, os caras vão usar de malícia, né, Isaac? Tem muita gente fazendo isso. Eles fazem um plágio, eles copiam a página da loja, o site, eles copiam tudo e fazem patrocinados. E aí no Instagram, Facebook, e aí a pessoa entra em contato e acaba fazendo um sinal de negócio para segurar o carro, uma ali conta de terceiro, 3 mil, 5 mil, 3, 5 mil, 10 mil. 10 mil. Isso aí é muito. Pessoal, presta muita atenção nisso. Muita atenção nisso. E é isso aí, agora vamos para a quarta dica, Anderson. Quarta dica, Quarta dica aí, qual é? Para não perder dinheiro, né, Isaac? Para não perder dinheiro. A quarta dica, Anderson, a gente vai falar sobre a manutenção histórico do veículo. Meu amigo, olha só, para você que vai comprar, preste muita atenção no histórico de manutenção do carro. Tá? Às vezes o carro tem até um pouco mais de quilometragem, né, Anderson? Isso é fato. Mas o antigo proprietário fazia todas as revisões periódicas em dia, era uma pessoa que cuidava do veículo. Não era um cupim de aço, né? Não era um cupim de aço, é bem isso aí, tá? E aí acaba que às vezes você acaba comprando um carro com mais KM, porém mais cuidado. Mais cuidado. Exatamente. Tá? Às vezes a gente compra um carro com 50 mil, porém o cara não fez nada, né? Não fez nenhuma revisão. E aí você que comprou o carro vai gastar dinheiro com manutenção. Vai gastar dinheiro com manutenção. Então, preste muita atenção nisso aí, preste muita atenção, fica essa dica também. Fica atento, né, Isaac? Atento a isso. Histórico, tá? De revisão. Qual foi o exemplo do carro que a gente fez esses dias, Isaac? Por exemplo, para quem nos acompanhou aqui, viu que a gente foi comprar uma Volvo XC60. 2018, né, 2018, a Volvo XC60, a Volvo muito bonita o carro, tá? Por ser um carro 2018, carro bem novo, lacrado e tal. E as revisões a quilometragem estava com 120 mil quilômetros. As revisões foram feitas na concessionária até os 102 mil, até 100 mil quilômetros foi feita na concessionária. E aí na Volvo, concessionária tá? Autorizada. Concessionária autorizada, todos os carimbos, tudo certinho, o carro. Porém, eu fui em cima e notei que o carro estava com 120 mil quilômetros rodados e a revisão de 120 mil não tinha sido feita ainda, tá? Automaticamente entrei em contato, fui ver, e aí a gente estava falando de uma revisão, né? Com 120 mil a gente já troca correia dentada. Sim. Então a gente estava falando de uma revisão aí de R$4.800. É dinheiro, né, Isaac? É bastante dinheiro. R$4.800. Então, meu amigo, às vezes no calor da emoção acaba passando, detalhe, porque, né, o carro é bonito, faz a cautelar, tá naquela emoção da compra e tal. Então acaba passando isso, e aí quando você vai ver, você tá com o carro em casa, tem que fazer uma revisão e gastar aí R$4.800. É dinheiro, né? É dinheiro. Então, fica
Fica essa dica aí muito importante. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas qual é melhor comprar? Carro menos rodado ou mais rodado? Mas é melhor às vezes comprar um mais rodado com a revisão em dia do que comprar um menos rodado que não foi feito nada, né, Isaac? Isso aí. O cara vai gastar com manutenção de suspensão, caixa de óleo de câmbio para fazer uma troca, se for um exemplo, correia dentada, óleo de câmbio. Então, infinidade de coisas no carro que tem um desgaste natural em 5, 6 anos de uso que não foi feito nada, né, Isaac? É bem isso aí. Pessoal, e agora vamos para quinta, né, Isaac? Quinta dica. Olha só. A quinta dica, e é uma dica muito importante essa dica, hein? O pessoal não perder dinheiro, né, Isaac? Para você não perder dinheiro e para você não perder tempo, meu amigo, e não se preocupar com nada disso, né, Isaac? É só entrar em contato com a gente. Entre em contato com a gente, os caçadores de carros, a X-Hunter da X7 Motors. E, meu amigo, aí você não vai se preocupar com nada disso, deixa que a gente se preocupa com isso para você. Com a experiência de mercado. Com a experiência de mercado, uma vasta experiência de mercado aí. A gente vai atrás para você, você não precisa se preocupar, não precisa perder tempo na estrada, né? Não precisa perder tempo com nada disso. O mais importante, o dinheiro, né, Clem? E é isso aí, o dinheiro, e você vai estar seguro, tá bom? Seguro. E meus amigos, ficamos aí com essas dicas, né, Anderson? Se vocês gostaram desse conteúdo, deixem embaixo seu comentário o que vocês acharam dessas 5 dicas aí que são importantes para não perder dinheiro. Se vocês quiserem conhecer a modalidade X-Hunter que nós fazemos aqui na X7 Motors, que é os caçadores de carros, a gente vai deixar um card aqui em cima para que você possa acompanhar num todo como é esse processo na busca do carro para esse cliente, para ele colocar na garagem dele, esse sonho que ele tem a realizar, né, Isaac? É isso aí. E se você tem alguma dúvida também, deixa nos comentários que a gente vai trazer o vídeo aqui para vocês. Ou o carro que você deseja, pode deixar no comentário aí, entre em contato com a gente para que a gente possa realizar esse sonho e levar esse carro para a garagem do cliente. É isso aí. E se você não nos segue ainda no canal, já aperta no botão aí, vem seguir a gente, vem acompanhar a gente aqui, né? E ative o sininho para receber as notificações e vamos embora. Até mais, até a próxima. Até.